Olha, Adriana, é importante, antes de conversarmos com o doutor Taurino, lembrarmos um pouco dessa história. O João Gordo, nós já falamos mais cedo de saidinhas bancárias, ele é justamente suspeito de ser um dos líderes das quadrilhas que vem cometendo saidinhas bancárias aqui em Salvador. Foi preso em flagrante, ainda assim, em menos de 24 horas, uma decisão judicial colocou ele em liberdade, o considerou como réu primário e mais ainda, Adriana, como tendo bons antecedentes. Ele, que de acordo com a delegada que cuidou desse caso, tem pelo menos 11 processos e inquéritos em aberto contra ele. Para explicar como ele pode ser réu primário e ser considerado de bom comportamento mesmo numa situação dessas, eu estou aqui com o advogado criminalista, doutor Taurino Araújo. Doutor Taurino, muito bom dia. Réu primário, bons antecedentes, é isso mesmo? Bom dia, Gabriel. No tema réu primário, nós podemos dizer o seguinte: nesse caso, a juíza pode ter entendido que ele era tecnicamente primário. Por quê? Porque não havia nenhuma condenação em relação a ele. Em relação a bons antecedentes, os antecedentes são bons se não forem maus. Aí o que acontece? A população precisa entender que uma prisão desse tipo se trata de prisão processual. Se ficar mesmo provado durante a instrução criminal que ele é o autor, é o comandante dessas saidinhas bancárias, com certeza o judiciário haverá de puni-lo. Mas ele já tinha passado, doutor Taurino, por outras dessas prisões ditas processuais, ou seja, essa prisão em um primeiro momento, quando ainda se é apenas suspeito e não houve julgamento. Isso em si não caracterizaria pelo menos um mau antecedente? No caso é o seguinte: em relação a essas prisões, ele pode muito bem ter estado detido em algum momento para averiguações, pode ter havido uma prisão temporária e, no caso, muito provavelmente, pode não ter havido prisões preventivas. Agora, o que é preciso ficar esclarecido é que a prisão preventiva, ela é excepcional, ela é prisão para proteger o processo e o que importa é o quê? Que independente do tamanho da pena, o processo corra rápido e, se ele for culpado, seja efetivamente punido. Uma outra questão que vem aí: por que essa celeridade, doutor Taurino, no caso dele? Foi menos de 24 horas, menos de um dia, até que a juíza avaliasse, avaliou, considerou o caso. Por que nem sempre é tão rápido assim? No caso dele, o que é que houve de especial? Aí, no caso, nós entraríamos no terreno das conjecturas. O que se pode analisar é o seguinte, que o lapso de 24 horas é lapso suficiente para analisar um processo. Isso aí é o que se pode objetivamente dizer. As subjetividades aí não me competiriam. Me diz uma outra coisa, doutor Taurino, com relação a essa questão, vou voltar aí à questão do réu primário. Vamos dizer que ele venha a ser preso novamente em outro flagrante, outra prisão processual como essa. Ainda assim, ele mais uma vez pode sair como réu primário? Agora no caso é o seguinte, o que pode se considerar é o seguinte: como esse processo já está correndo, encontrar pelas investigações fundamentos para a decretação da preventiva. E essas medidas também processuais de liberação ou de prisão processual, elas podem ser revogadas quando o juiz se convence de que outros são os fundamentos. Ok, doutor Taurino Araújo, muito obrigado. Pois é, Adriana, alguns esclarecimentos, lembrando que no nosso país existe aí todo um cuidado ao direito do preso, inclusive isso é um capítulo da nossa Constituição, Adriana. Gabriel Pinheiro, o assunto é polêmico mesmo. Muito obrigada aí pelas explicações do advogado. Bom, agora nós vamos até São Paulo saber os destaques do Fala Brasil de hoje. Veja. Daqui a pouco, às 8h40, você vai ver aqui no Fala Brasil: médico é preso acusado de deformar mulheres em cirurgias plásticas em Belém. Ciclone extratropical e cinzas de vulcão deixam aeroporto e hotéis de São Paulo lotados. A vitória dá vaiada à seleção brasileira na despedida de Ronaldo e os convocados para a Copa América. A gente se vê às 8h40 da manhã aqui no Fala Brasil e eu espero você. Pois é, coisa boa. Daqui a pouquinho, depois do seu Bahia no Ar, vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação. Eu sou Adriana Quadros, no maior jornal da Bahia.